Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal e vamos começar com a nossa oração de sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é as 12 tribos de Israel. Vamos conhecer um pouco a respeito de cada tribo de Israel. Então, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos mergulhar na verdade de Jesus. Para iniciarmos, vamos começar falando que as 12 tribos de Israel fazem parte da promessa que Deus fez a Abraão, que disse que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Então Abraão deu à luz a Isaque, e assim Isaque teve seu filho Jacó. E assim Jacó, ele lutou com Deus, e por causa dessa luta que ele teve com o anjo de Deus, ele prevaleceu, e assim Deus alterou o nome dele para Israel, que significa lutou com Deus. E assim Israel, ele teve vários filhos, e entre eles estavam a sua descendência, que daria assim seguimento às 12 tribos de Israel. E seu primeiro filho foi Ruben, que significa eis aqui um filho. Foi o seu primogênito, e Ruben, ele foi abençoado por Jacó, por Israel, com a bênção de que ele seria forte, que teria vitalidade. Infelizmente, Ruben, ele cometeu o pecado de subir à cama com a esposa do seu pai e ter relações com ela. E por causa disso, Ruben pecou e perdeu o direito à primogenitura, a importância de primeiro filho. A tribo de Ruben, ela foi responsável pela pecuária, por cuidar do gado, dos animais. E também a sua bandeira, ela é representada algumas vezes por águas e algumas vezes por jasmim, pela flor de jasmim, porque foi uma negociação que Lia fez com Raquel para obter esse direito de se deitar com Israel. Então, Israel, ele teve outros filhos, e aí vieram Simeão e Levi. Simeão e Levi, eles tiveram a bênção dada em conjunto, unidos, porque eles eram muito unidos. A segunda tribo de Israel é Simeão. Simeão foi mais um dos filhos de Israel, e o seu significado é ouvir, ou seja, Deus ouviu, e assim deu à luz a esse filho. E também a bandeira de Simeão é significada por um castelo ou por uma cidade, porque foi nessa cidade que Simeão se juntou com Levi para assim assassinar os pretendentes da sua irmã Diná, cometendo assim um pecado de assassinato. E também temos aqui o destaque para Levi, que Levi foi uma das tribos que Deus separou, ou seja, Deus tirou de junto das outras tribos para fazer o seu serviço no templo, para assim se dedicar à obra de Deus. E o significado do nome de Levi é me acompanhará. E a sua função era servir a Deus, servir no templo. Assim, Levi, ele foi uma tribo que foi responsável por adorar a Deus e por fazer as obras que Deus mandava. E Levi foi uma tribo que não teve terras, direito a terras, mas Deus disse que a herança de Levi seria o próprio Deus. E assim Deus cuidou dessa tribo, fazendo com que as outras tribos a sustentassem, dando o dízimo de tudo que eles obtinham. Então, o dízimo aqui não era em dinheiro, mas sim dos seus bens, alimento, frutas, gado e assim demais bens que as outras tribos possuíam. E assim era sustentada essa tribo. E a tribo de Levi, ela teve o direito de obter algumas cidades, chamadas cidades de refúgio, para habitar nessas cidades, ao redor do templo de Deus, e assim espalhadas entre todo Israel. A sua bandeira, ela é representada pelo próprio peitoral que havia na estola sacerdotal do sumo sacerdote, com as 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. A tribo de Simeão, unida com a de Levi, causava um tremendo caos. Eles faziam coisas horríveis diante de Deus, e por isso Deus decidiu separá-los.
E enquanto Simeão se tornou uma tribo, Levi se tornou uma tribo separada para adorar a Deus. E a sua bênção, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 49, versículos do 5 ao 7. E após isso, temos também o outro filho de Lia, o quarto filho de Lia com Israel, que foi Judá, que significa louvar a Deus. E assim, vemos que Judá foi a tribo que teve o direito da primogenitura. Por causa do pecado de Rúben, de Simeão e de Levi, a primogenitura passou a ser de Judá, e assim Judá passou a ser o filho mais importante. E assim foi dessa linhagem que veio a descendência do rei Davi, e assim a descendência que daria o rei Jesus, que viria o Messias. A sua bandeira é representada por um leão, que significa o rei dos animais, que seria dessa tribo que veriam os reis de Israel. E assim também vemos o leão aqui por causa da bênção que Israel deu ao seu filho Judá. E temos que destacar aqui um detalhe bem importante, que na Bíblia vai destacar duas coisas diferentes: Judá, a tribo, e Judá, o reino. A tribo de Judá, ela é composta por todos aqueles que são filhos de Judá. Porém, o reino de Judá, ele é formado depois que Salomão sai do seu reino, depois que Salomão morre, que o reino é dividido. E o reino de Judá, ele passa a ser constituído apenas de duas tribos, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e se chama o Reino do Sul. E a sua bênção, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 49, versículos do 8 ao 12. E após Judá temos o outro filho de Israel, que é Dan. Dan significa julgamento ou ele julgou. E assim a bandeira de Dan é representada por uma serpente por causa também da bênção que Israel deu a Dan. Dan foi uma tribo que infelizmente se corrompeu com os pecados de idolatria. Infelizmente, isso aconteceu. E um exemplo bem claro disso, podemos destacar o juiz Sansão, que infelizmente foi separado por Deus para fazer a obra, por ser um juiz, para julgar o povo e fazer a justiça, e infelizmente se deixou ser levado pelas mulheres dos adversários, dos inimigos de Israel. E assim o corrompeu o coração. E assim ele se deu muito mal na sua vida. A bênção de Dan, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 49, do versículos 16 ao 18. Temos também o outro filho de Israel, que é Zebulon. Zebulon significa grande honra ou grande parte. E assim Zebulon, ele foi uma tribo que foi responsável pelos mares, por transportar os alimentos, por fazer os negócios entre o povo. E assim a bandeira de Zebulon é representada por um navio ou um barco. E a característica do povo de Zebulon é que seriam guerreiros e marinheiros. E a bênção de Zebulon se encontra no capítulo 49 de Gênesis, versículo 13. E também temos o filho de Israel chamado Issacar, que significa recompensa. A tribo de Issacar, ela é representada por um jumento, e esse jumento não significa nada de coisas ruins, significados ruins, mas significados bons, porque o povo de Issacar era representado pela força do trabalho, pela força bruta, por ser responsável pelos negócios, e por causa disso era representado pelo jumento, e a sua bênção também vai retratar isso, porque eram homens trabalhadores, e a sua bênção se encontra no livro de Gênesis, capítulo 49, versículos do 14 ao 15. E também temos a tribo de Gade, que Gade foi um filho também de Israel, e seu nome significa afortunado ou sortudo. E Gade foi uma tribo que seus habitantes, eles eram muito valentes, eram guerreiros mesmo de guerra. A sua bandeira é representada por uma tenda, e a sua bênção, ela se encontra no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 19. O próximo filho de Israel é Aser. Aser significa felicidade. Essa foi uma tribo responsável pela agricultura, por cultivar, e assim produziu bastante frutos.
E a sua bandeira ela é representada por uma oliveira ou por outras plantas ou árvores. E a sua bênção está no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 20. Também temos o filho de Israel chamado Naftali. E o seu nome é mais um agradecimento a Deus, que significa luta. E assim, Naftali foi uma das tribos muito abençoadas por Deus. A sua bandeira é representada por uma gazela ou cervo, e por causa da bênção que Israel deu a Naftali. E sua bênção se encontra em 49 de Gênesis, versículo 21. Temos também duas tribos a destacar aqui, que é a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Manassés e Efraim eram filhos de José. E José ele não se tornou uma tribo, mas seus filhos. E assim, José deu o nome de Manassés a um dos seus filhos, significa ele faz esquecer, porque Deus fez esquecer todo o sofrimento que ele havia passado. A sua bandeira é representada por um boi ou um cervo, e também a tribo de Manassés ela é composta de guerreiros vitoriosos e valentes. É tanto que temos os exemplos Jefté, temos também Gideão, e assim vários outros exemplos na Bíblia. E também destacar aqui a tribo de Efraim, que Efraim significa duplamente próspero. E foi mais um filho de José que recebeu a bênção. A característica do seu povo era de homens de guerra. E exemplos de personagens que se destacaram dessa tribo foram Josué e Débora. Mas infelizmente essa tribo ela veio a se corromper através da idolatria e Deus a castigou severamente. Então, Jacó, Israel, ele abençoou Manassés e Efraim com a bênção que era para ele. E a sua bênção se encontra no livro de Gênesis, capítulo 49, versículos do 22 ao 26. E para finalizar o vídeo, temos também a tribo de Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita e foi o filho mais novo de Israel. A sua bandeira ela é representada por um lobo ou por uma raposa. E Benjamim veio a fazer parte do Reino do Sul, junto de Judá, o Reino de Judá. E também temos aqui personagens valentes e vitoriosos, guerreiros, e podemos destacar aqui os personagens Saul e Paulo, que fizeram parte dessa tribo, o apóstolo Paulo, e temos aqui Saul, o primeiro rei de Israel. E a sua bênção ela vai estar no livro de Gênesis, capítulo 49, o versículo 27. Então essas foram as 12 tribos de Israel. Espero que vocês tenham gostado, meus irmãos, e possam compartilhar, curtir, comentar e dar a sua sugestão. Eu espero estarmos aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwá, nos permitir. Fiquem com a paz do Mestre Jesus. Amém.